Acredite você ou não, a China acabou de emitir uma declaração pró-Israel e isso vai bugar a mente de muito analista de apartamento por trás de seu notebook, bancando o espertalhão aí pelas redes sociais. Quando você chega no fundo do poço, você descobre que ele tem porão e que as circunstâncias não são nada fáceis. O Janjo veio a público, falou mais M por aí, né? E a gente vai compartilhar aqui com vocês, porque eu não sou obrigada a acompanhar o Janjo falando bosta a respeito desse conflito sozinha. Você tem que acompanhar comigo, mas aqui nesse vídeo eu quero especialmente fazer a análise de dois aspectos importantes. Primeiro, as milhares de pessoas que estão morrendo na Palestina, que as pessoas estão dizendo que são civis inocentes também, e as criancinhas da Palestina. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou tentar pelo menos esclarecer alguns pontos que são basilares do estabelecimento oficial, né, de um Estado, da vida humana e principalmente de responsabilidades. Então vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilha nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap para ajudar mais pessoas a ficarem esclarecidas a respeito dos pontos que nós vamos abordar aqui. E se você é novo no canal, se inscreva e ative o sininho, dá essa força pra gente, vai. Vamos lá. Vamos começar com ele, que veio a público falar mais M. Vamos lá. É muito grave o que está acontecendo nesse momento no Oriente Médio. Ou seja, não se trata de ficar discutindo quem está certo, quem está errado, quem deu o primeiro tiro, quem deu o segundo. O problema é o seguinte aqui, não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase 2.000 crianças que não tem nada a ver com essa guerra, que são vítimas dessa guerra. E, sinceramente, eu não sei como é que um ser humano é capaz de guerrear sabendo que o resultado dessa guerra é a morte de criança inocente. E é muito grave. Eu poderia falar um monte de coisas sobre mortes rápidas e morte a conta-gota, como, por exemplo, esperando ser atendido na fila do SUS aqui nesse país. Eu poderia, mas eu não vou focar nisso por enquanto. Eu só quero que você guarde em perspectiva o que o Janjo falou a respeito de que crianças estão morrendo e não importa quem está certo e quem está errado. Ou seja, toda vez que você impede quem está certo de se defender, você beneficia o lado errado, que atacou primeiro e que dizimou 1.400 vidas em um único dia em território israelense. Este é o ponto. Antes de passar, no entanto, para o quê da questão, deixa eu mostrar uma coisa que vai bugar todo mundo que não entende o que está acontecendo realmente na situação geopolítica. Olha aqui. A China reconheceu o direito de Israel à autodefesa contra o Hamas, após críticas à sua posição sobre a guerra entre os dois grupos. A declaração foi feita pelo ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, em um telefonema para seu homólogo israelense, Eli Cohen, na segunda-feira, no dia 23. Todos os países, aspas para ele, tá? Todos os países têm direito à autodefesa, mas devem respeitar o direito humanitário internacional e proteger civis. E é aqui que eu quero me focar com vocês. Todos os países têm direito à autodefesa, concordo, mas todos eles devem respeitar o direito humanitário internacional. Eu também concordo. E principalmente proteger os civis. Eu também concordo. Eu queria saber quando é que as pessoas vão começar a cobrar o Hamas de não respeitar o direito humanitário internacional e proteger os civis do seu próprio país. Porque veja, gente, Israel tem a sua própria autoridade, que é ali a sua pirâmide, né? O seu escalonamento, a sua hierarquia de poder até chegar no primeiro-ministro e tal. O Hamas também tem isso. O Hamas também deveria ter isso. Da mesma forma que Israel montou o Iron Dome, desenvolveu o Iron Dome para proteger a sua população e seus civis dos ataques palestinos, a Palestina deveria ter feito o mesmo para proteger os seus cidadãos. Mas parece que a gente não vê isso e a gente não vê ninguém cobrando isso. A obrigação da proteção dos civis na faixa de Gaza é do Hamas, que é o poder constituído. Ponto. Vamos em frente que vocês vão entender melhor. Eu estou recebendo imagens horríveis de Gaza, tá? Crianças, idosos, mulheres, homens, várias idades. Não vou postar em lugar nenhum, não vou postar no Telegram, porque é realmente muito sensível, ok? Mas o que me irrita profundamente
é que as pessoas não sabem separar imagens reais de encenação. Este é o ponto. Vou mostrar para vocês um tipo de encenação que você não vai acreditar de princípio. Ó, isso aqui é uma encenação. Eu não vou soltar o vídeo não, para a gente não ter problema na plataforma. Como que eu sei que isso é encenação? Esse moço aqui, ele é um ator e cantor da Palestina. Então ele aparece assim, em seguida ele aparece aqui cantando, depois ele aparece chorando, dizendo que está sendo atacado, ao mesmo tempo que ele aparece nesse vídeo aqui, ó. Vou tirar o áudio. Comemorando que a Palestina atacou Israel e tudo que foi feito com o judeu. Então aqui, isso aqui é uma encenação. Não é a maioria das imagens que eu tenho recebido, mas vem, no meio de duas, três, vem uma imagem de encenação. Mas vamos fazer de conta, então, que não esteja acontecendo encenação absolutamente nenhuma. Vamos aqui, que eu quero conversar sobre essa thread que o André fez hoje no Twitter. Ele disse o seguinte, ó: Israel matou milhares de palestinos? Ele pergunta. Aí ele discorre. Desde que Israel deu início à contraofensiva do Hamas, a resposta ao que o Hamas fez na faixa de Gaza, o país tem sido acusado de agir de modo desproporcional em razão aos ataques brutais do grupo terrorista Hamas do último 7 de outubro, que resultaram no assassinato de cerca de 1.400 civis e no sequestro de mais de 200 civis, inclusive crianças de 3 anos de idade, crianças de 6 anos de idade, de 8 anos de idade. Alguns até afirmam que Israel matou milhões de palestinos, como foi o caso de Lula. E aí o André pergunta, isso é verdade? Vamos lá. Antes de tudo, eu preciso ter em mente que, ainda que Israel siga todas as regras de direito internacional em relação à guerra, haverá baixas civis palestinas. Isso se dá devido à própria natureza do conflito, no qual o Estado judeu combate um grupo terrorista que utiliza civis como escudo humano e disparam foguetes a partir de uma pequena área densamente povoada. Apesar disso, Israel é o único país no mundo que tenta alertar os civis acerca das áreas que vai bombardear, e você pode deixar aí no comentário se você já ouviu algo dessa natureza, que um país oficialmente em guerra, declarou guerra oficial, esse país oficialmente em guerra passa com um avião e joga folhetos avisando, saiam daí que eu vou bombardear aí. Você já ouviu falar disso? Não, né? Então tá, vamos seguir. Isso posto, não há dúvida de que há baixas civis na faixa de Gaza. O número é incerto, mas certamente não chega aos milhões. Não chegaríamos a um número como esse nem se contabilizássemos todas as mortes de árabes, civis e combatentes ao longo de todas as guerras travadas por Israel desde a sua independência em 1948. Está mostrando aqui, ó, aplicando a lupinha. Como descreve Ben-Dror e Emini no livro A Indústria das Mentiras, entre 1948 e 2017, o conflito árabe-israelense ocasionou a morte de cerca de mais de 80 mil a 120 mil árabes. Isso inclui os 13 mil palestinos mortos na Guerra da Independência em 1948 e outros 12 mil na Guerra dos 6 Dias de 1967. Isso está muito longe da casa dos milhões. No conflito atual entre Israel e o Hamas, muitos jornais e portais de notícia têm afirmado que cerca de 6 mil palestinos já morreram em virtude dos bombardeios israelenses na faixa de Gaza. O número, porém, não faz distinção entre civis e combatentes, que foi o que eu alertei a vocês no vídeo anterior, na edição das 15 horas. Ademais, é importante manter ali na linha, né, do tempo, que todos os dados que nós temos hoje sobre os números de mortos e feridos na faixa de Gaza são do Ministério da Saúde de Gaza. E quem controla o Ministério da Saúde de Gaza é o Hamas, ou seja, são dados fornecidos pelo próprio Hamas, mesmo grupo terrorista que há 2 semanas atrás massacrou civis em Israel. É possível acreditar neles? Semana passada, esse mesmo Ministério da Saúde acusou Israel falsamente de ter bombardeado um hospital em Gaza, coisa que a gente já refutou aqui incansavelmente com várias provas e várias análises de analistas realmente técnicos. O André continua. A quem interessa inferir que Israel tem matado milhões de palestinos, quando tudo que o país tem feito é buscar exercer o direito legítimo à autodefesa. Eu diria mais, né? A existência e a autodefesa.
Mas o que eu queria também deixar muito claro para vocês é que o Ivan III trouxe, que realmente me pegou assim, né? Eu ainda não tinha. Apesar de ter conhecimento e ter esse entendimento, eu ainda não tinha me apercebido da necessidade de esclarecer sobre essa organização de Estado para quem me assiste. Então vamos lá, o Ivanildo, eu falei Ivan, né? Ivanildo. Ele diz assim, uma coisa que eu notei. As pessoas ainda não compreendem que o Hamas é o governo da faixa de Gaza e as implicações que isso tem para a guerra. Do jeito que falam, é como se o Hamas estivesse escondido em Gaza, que fosse uma facção criminosa que não dominasse as autoridades, o policiamento e tudo, as fontes de energia, comida, água. Pelo que as pessoas falam, parece que o Hamas é uma facção criminosa que está agindo debaixo das autoridades de Gaza. Isso não é verdade. Efetivamente, a faixa de Gaza atacou e continua mandando foguetes todos os dias à população civil de Israel. Nenhum governo no mundo vai aceitar isso. Não há uma função para o governo. Se há uma função para o governo, é de garantir que seus cidadãos não morrerão nas mãos de ameaças estrangeiras. O que eles esperam que Israel faça? Que vá para o abate calado como presa fácil, como exatamente aconteceu na década de 40. Se há uma legitimidade para um governo, se há uma função precípua para um governo, é proteger os seus cidadãos de inimigos estrangeiros, de ameaças estrangeiras, principalmente. E todos os dias acaba tudo na faixa de Gaza, acaba remédio, acaba combustível, que vai fazer com que os bebês nas incubadoras morram, né? Acaba a água, acaba a comida, acaba tudo, só não acaba foguete. Parece que as pessoas não entenderam isso. No momento em que o Hamas, o governo de Gaza, né, se é governo para ter Ministério da Saúde e mentir para a imprensa ocidental, por que não é governo na hora de atacar? Se o governo de Gaza atacou civis israelenses, ele não apenas matou milhares de forma horrenda. Não. Gaza, sem fazer uma declaração oficial, mas de fato declarou guerra a Israel. O Hamas fez isso sabendo que não tinha a mínima condição de ganhar, o que nos diz muito sobre o que eles pensam a respeito dos cidadãos de Gaza. De qualquer forma, não faz o menor sentido Israel parar de atacar enquanto Gaza não se render. Se o governo de Gaza coloca estruturas militares ao lado de estruturas civis, novamente, não cabe às forças de Israel se preocuparem com o dano colateral. Mas ainda assim, surpreendentemente, Israel se preocupa. Vejam o que os russos fizeram em Mariupol. Eles se preocupam. Vejam o que os russos fizeram em Mariupol para ter um parâmetro. Um governo que tem compromisso com seus cidadãos e não com os cidadãos do país que os atacou. De fato, novamente, o governo de Gaza, propositalmente, estabelecer estruturas militares ao lado de estruturas civis, sabendo que isso levará à morte da própria população, nos deveria dizer algo a respeito deles. Na foto, líderes do Hamas reunidos no Catar. Não, eles não vivem na faixa de Gaza. Os líderes do Hamas, quem manda no Hamas, vive no Catar. Esse é o governo estabelecido em Gaza. Esse é o Hamas. O dever, a obrigação de cumprimento das leis internacionais e de proteger a população civil é do governo eleito local. Não é do país inimigo que está bombardeando. Eu acho que isso deixa a situação mais clara. Ainda assim, caminhando já para o final, eu quero conversar com vocês sobre um desabafo do André que faz com que a gente pense. 3 perguntas para as pessoas de extrema direita ao redor do mundo. Primeira pergunta. Quantos judeus precisam morrer antes de que vocês parem de culpar Israel por tudo que acontece? Porque naquele sábado, há 2 semanas apenas, 1.400 judeus foram assassinados. Quantos mais vocês precisam? 10 mil? 6 milhões? Sim, é uma referência ao Holocausto, sem tato. Os judeus sempre fazem isso, não é mesmo? Mencionam o Holocausto para que possam reivindicar ser as vítimas,
Mas isso não funciona. 6 milhões é apenas um número para vocês, igual a 1.400. Talvez o número seja um escudo. Dessa forma, vocês não precisam pensar nas pessoas por trás dos números. Pensar na avó que foi assassinada junto com a neta autista, que amava Harry Potter. Assim, vocês não precisarão pensar na Abigail, que tem 3 anos. O Hamas raptou-a para Gaza. Quem sequestra uma menina de 3 anos? O que eles farão com ela? Como é possível que haja pessoas manifestando-se contra Abigail e em apoio às pessoas que a raptaram? Segunda pergunta. Seus sentimentos o isentam de conhecer os fatos? A gente entende que vocês sintam o que os palestinos estão sofrendo. E é realmente um grande sentimento e forte. Mas vocês realmente não têm nenhum interesse nos fatos reais? Vocês sabiam, por exemplo, que o Hamas não apoia uma solução de 2 estados? Ele nem sequer querem libertar a Palestina. Esse não é o tipo de movimento que eles defendem. O Hamas não é um movimento nacional palestino. Vocês os estão confundindo com a Autoridade Palestina, que não tem nada a ver com o Hamas. As 2 organizações são rivais. O Hamas é uma organização islâmica radical, como o Estado Islâmico. Seu objetivo é um califado islâmico em todo o Oriente Médio, sem judeus, sem pessoas LGBTs, sem cristãos e sem muçulmanos moderados. E as pessoas LGBTs? Vocês realmente não se importam com que as pessoas que vocês apoiam enforquem gays? Os queers pela Palestina não se preocupam com Hamed Abu Marakia, um jovem palestino homossexual que conseguiu fugir para Israel, mas foi raptado pelo Hamas, assassinado e todo o corpo dele foi mutilado? Vocês não se importam com isso? E é aqui que vocês param de ler, porque não vai adiantar. Vocês se sentem diferentes e, portanto, deve haver algo errado com o que vocês estão lendo e não com o que vocês estão sentindo. No que lhe diz respeito, essas palavras são uma manipulação irritante que é melhor ignorar. Sabemos que vocês serão capazes de encontrar outros fatos que melhor se adaptem aos seus sentimentos. Haverá apenas um problema com eles. Esses sentimentos estarão errados. A razão pela qual eles estão tão disponíveis em seu feed é porque o Hamas e os iranianos financiam uma enorme rede de desinformação junto com a Rússia, com grupos que atuam aqui no Brasil abertamente, que é direcionada para os algoritmos da esquerda ultraliberal. Se vocês são o tipo de pessoa que pesquisa direitos trans ou protesto climático no Google, logo entenderão a propaganda deles aparecendo. Isso fará vocês se sentirem bem, mas ainda assim, recomendo que vocês verifiquem, porque não há pessoas trans sequer em Gaza. Nem mesmo uma. Se houver, é aquela por debaixo dos panos. Terceira pergunta. Vocês sabiam que existe uma resposta simples para as 2 primeiras perguntas? Há uma razão pela qual vocês estão protestando contra nós hoje em dia e, com tudo mais, isso vem dos sentimentos. Porque, ao contrário de tudo que vocês pensam sobre si mesmos, tudo que vocês dizem sobre o ser humano, defesa de direitos humanos e tudo mais, vocês têm outro traço de personalidade. Vocês são antissemitas. Eu sei que vocês pensam que não são, mas vocês são. Quem escreveu isso foi Yair Lapid, e é bem por aí que as coisas, que a banda toca. É bem por aí. Quando o bom senso abandona todo tipo de argumento, é porque já abandonou o sentimento há muito tempo. Essas pessoas simplesmente são movidas como gado enlouquecido por mexer de pauzinhos. Sabe o apito do cachorro? Quando, depois que você condiciona o cachorro ao apito, esteja ele fazendo o que ele estiver fazendo, você toca o apito, ele sai correndo na sua direção. É o apito do cachorro. É o apito canino. Essas pessoas, elas estão tão desconectadas absolutamente da realidade. E elas precisam manter tanto e tão desesperadamente a sua aparência de autoridade naquilo que diz e naquilo que defende,
que elas não querem saber do resultado. Elas não querem saber sequer do cerne da questão. Então, antes de emitir qualquer opinião, avalie os seus sentimentos. Se eles realmente estão sendo movidos por algo que você realmente depreende da realidade que você está observando, ou se você foi levado a olhar para uma única direção e ainda assim numa visão muito embaçada, mas a situação exige que você dê uma opinião. Cuidado. O mundo não é para amadores. Vou ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, considere se tornar um apoiador recorrente. Aqui tem um Pix, doarpravaleria@gmail.com. No final, aqui na descrição, tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para caso você nos acompanhe de fora do Brasil. A gente precisa bastante de vocês. Eu tenho fé que um dia o brasileiro vai acordar e vai entender que nós, ativistas e investigadores da verdade, precisamos de financiamento. Eu tenho certeza que isso um dia ainda vai acontecer. Agradeço a todos vocês que têm ajudado. Muito obrigada aos novos inscritos. Sejam bem-vindos. E a gente se fala às 21h30. Fiquem com Deus. Encontro com vocês já nos comentários.